Bem-vindos ao 2N1C, o novo canal do YouTube. Eu sou o Hugo. Eu sou o Lucas. Nós estamos aqui para apresentar para vocês propostas relacionadas a séries, filmes, games e todo o universo nerd, como diz o nome do canal, né? Dois nerds, uma câmera. Uma Vocês câmera. estão na câmera. Eu tinha que fazer a piada, desculpa. Eu peço desculpa. Que bosta. Já vou começar com uma piada muito linda. Voltando. Hoje, começando já com um tema foda, já de início, até porque qual nerd que não gosta de Game of Thrones, a série mais aclamada da HBO. Posteriormente, começaremos meio que uma discussão, uma colocação de fatos, para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Temos as 4 casas principais, os Starks, os Lannisters, os Baratheons e os Targaryen. Tanto que já na abertura, quando você vê o logo do Game of Thrones, está o símbolo das 4 casas. O cervo dos Baratheon, o dragão dos Targaryen, os lobos dos Starks e os leões dos Lannisters. Inicialmente, das famílias, tem a mais famosa, a gente já até começa a história de Game of Thrones em rolo dela, os Starks. E o próprio lema deles já tem a ver com toda a série. The Winter is Coming. Winter is É coming. simplesmente a frase mais falada Inverno chegou. em todos os comentários relativos à série. Qualquer The fã- Winter is Coming. Qualquer fala que um Stark falar, tipo, tudo bem, como é que vai a família? The Winter is coming. É isso, cara. Eles são a família mais preparada em relação ao inverno, em relação a tudo. Até porque descendem dos primeiros homens. E eles então... sabem como o inverno é difícil. Por isso que eles falam, não importa quem você seja, o quanto glória você tem, o inverno tá chegando. Para aqueles que lembram do primeiro episódio, quem não lembra, tá um pedacinho aí. Tough old beast. There are no direwolves south of the wall. Now there are 5. You want to hold it? Where will they go? Their mother's dead. They don't belong down here. Better a quick death. They won't last without their mother. Right. Give it here. No! Put away your blade. Take orders from your father, not you. Please, Father. I'm sorry, Bran. Lord Stark. There are 5 pups. Para aqueles que lembram do primeiro episódio, eles acham uma loba morta. E tem exatos 5 filhotes no local, ali mamando sobre a loba morta. Porém, são 6. Vocês perguntam pra mim, ué, mas não são 6? Então, o Snow não faz parte da casa Mais ou naquelas, menos. né? Por ele ser um bastardo, ele é considerado um Snow. Os Snow são os bastardos do norte. Que os nomes dos bastardos do norte são chamados Snow porque é a terra onde eles moram. Isso. Isso é algo muito bacana dos nomes do Snow. Por mais que, tipo, bastardo é meio man em Westeros, só que os nomes deles carregam um peso do lugar onde eles nasceram, do lugar onde eles vivem. É muito E bom. para aqueles que estão atualmente na série, teve uma coisa... Guerra dos Bastardos. Que foi incrível. Ai, velho, Mas, velho. voltando. Pulando um pouquinho essa parte dos Starks, depois os Lobos e tal, chegamos à casa Baratheon. Os Lannisters a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente. E tanto, não sei se vocês lembram, vocês que já assistiram, quem vai assistir eu já vou deixar essa dica agora. No momento que a loba dele, dos Starks, ele encontra essa loba morta, tá uma loba que ela tava caçando o quê? Um cervo gigante. Os símbolos dos Baratheons. Ela morreu em volta de um chifre, né? Até. É incrível, porque isso tem toda uma simbologia do que vai acontecer a partir daí. As famílias elas se ligam desde o início, até porque os Baratheons eles descendem dos Targaryen. Então no final você vê que todas as famílias se juntam numa só. Mas então, em relação aos Baratheons, como os Lannisters, durante a última geração se uniram, os Baratheons são uma família tradicional. Somente com Robert, o rei, que houve uma mistificação com outra família. Os Baratheons seguiram muito deles, tipo, tanto que até o lema deles é bem só a gente, não importa vocês, é a gente. Tanto que eles nunca saem num direito de contra a tempestade. Tipo, pra guerras é difícil eles se envolverem. Cara, mas quando eles se envolvem é que a guerra tá fodida. Realmente, até porque quando fizeram a revolução
a rebelião do Robert. Rebelião do Robert. Que tanto, nossa, toda a história da rebelião do Robert, cara, só foi por causa dele. Ele que começou essa rebelião. Tanto que, tipo, nessa rebelião, que a gente, tipo, houve 4 casas que se envolveram, 4 casas. Stannis, Arryn, Stark e Baratheon. Tudo nessa rebelião. Stannis se envolveram por casamento, porque se casaram com Lords do Vale e do Norte. E o Lorde do Vale, ele criou o Robert e o Ned. Então, tipo, você vê a ligação entre eles, toda a criação que os dois tiveram, os dois se tornaram muito amigos. Então é claro que, tipo, cara, se você vai pra guerra, eu vou pra guerra com você. Você é meu melhor amigo, não tem como isso. Eles prezam muito esses laços, tipo, de amizade em um com o outro. Laços de sangue, de amizade, de qualquer... um laço que você mantém forte. Até mesmo de fé eles mantêm esse laço forte. Lannister. O que dizer dessa família que a gente conhece pra caramba e a gente odeia pacas? Tá, depois de um tempo na série, eu comecei... Só teve um personagem que desde o começo a gente gosta, dos Lannisters. É impossível você não sabe quem. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar de um outro personagem dos Lannister. Depois que mostrou um lado mais humano dele. Você já sabe de quem eu estou falando. Imagino. Então, tipo, você não tem aquele lá. Se um personagem você é filha da puta mesmo, você fala, não, cai fora. Mas com os outros você começa a tipo, criar vínculos com ele. É que em relação aos Lannisters, eles são administradores, comerciantes, né? Eles focam naquela riqueza. Tanto que eles são a família mais rica de Westeros. Porque eles vivem num lugar que é banhado a ouro. Tanto que quando eles descobriram ouro, foi uma mina de ouro, porque eles não conseguiam plantar. Eles não conseguiam fazer nada que tipo, desse lucro pra eles. Vamos vender ouro. Vamos partir daqui. Aqui que a gente vai se firmar. Tanto que Lannisport se tornou uma das cidades mais movimentadas pela família, por esse meio de eles quererem fazer trocas e tudo mais. Então, tipo, você consegue ver o peso da família. Então, iniciando agora com os Targaryens. Na minha opinião, os Targaryens são a família que tem mais história para se contar de todas as outras. Até por conta da sua idade e que eles descendem desde Valíria. Valíria é uma cidade antiga, onde possuíam muitas outras famílias que também dominavam dragões ou até mesmo outras criaturas maiores. Tanto que Targaryen era a família mais baixa em Valíria. Tipo, você consegue ver se eles são a classe mais baixa de Valíria, como era o senhor de Valíria? Como ele devia ser? Eis a minha questão. Aí você me pergunta, por que somente sobre os Targaryens? Porque durante uma noite, uma das herdeiras dos Targaryens teve uma visão. E durante essa visão, ela viu que Valíria cairia. Então, o restante da família, que seria ela, a irmã e o marido, que as duas eram casadas com o irmão, porque os Targaryens têm essa mania de querer manter o sangue puro, eles se mudaram para Westeros em Ponta do Dragão. Tanto que depois de 100 anos, Aegon Conquistador e suas irmãs Visenya e Rhaenys fizeram uma puta guerra para dominar Westeros. Tanto com os motivos mais, tipo, bestas e tudo mais. Tanto que os Baratheons, já desde aquela época, já eram ligados com ele, que tanto dizem que os Baratheons, o primeiro Baratheon, eram irmãos bastardos do Aegon. Você vê como é que tipo, a ligação entre os Baratheon e Targaryen já era de muito tempo atrás, de 300 anos. Além disso, você pode ver que no início da série não é muito citado os Targaryens, além de que no livro Durante o começo da série, George, o criador, ele não procurou focar a história dos Targaryens, na minha opinião, para não perder a riqueza de toda a história e de toda a trama que poderia chegar mais à frente, para ser mais explicado. É meio nessa intenção de fazer com que a curiosidade do público aumente. Tanto que só é citado já no começo, tipo, fala sobre o Rei Louco, mas você fica, quem foi Rei Louco? Fala, tipo... Fala nem mesmo o nome dele. Fala Rei Louco, tipo, e as crias do Rei Louco, tipo, você fica, tá. Depois corta pra Daenerys e você fica, tipo, quem são eles? Pra onde vão? O que tá acontecendo? Você fica praticamente assim, você não entende. Então, focando agora, o personagem mais importante na nossa opinião de cada casa, vocês podem até, se vocês acharem que não, comentem aqui. Na minha opinião, dos Stark seria a Sansa,
pela sua importância e pelo seu valor de barganha em relação a outros assuntos. Dos Baratheons, com certeza vocês podem discordar e falar que é o Stannis, mas na minha opinião é o Robert. A gente por conta de toda a guerra que ele ganhou, né? E a gente tá falando mais pra quem não está começando. Então, tipo, Quem está começando? Isso, pra quem está começando. Pra quem tá começando. Tanto que o Robert, o valor que ele tem na rebelião que ele liderou, a forma como ele aparece, o tipo de rei que ele se torna, ele é importante pra história e com o desenrolar do começo. Já dos Lannisters, temos o grande... Nossa, que redundante falar o grande. Mó sacanagem. As piadinhas de sempre. Temos nosso querido e amado Tyrion Lannister. Cara, não tem o que falar sobre o Tyrion. Tá desde o começo. Na verdade tem sim, Tem pra até caramba. o demais pra falar dele. Mas o básico, ele se envolve com todo mundo, direto ou indiretamente. Poucos personagens se envolvem com todo mundo. Na verdade, nenhum personagem se envolve com todo mundo como ele se envolve. Se envolve com o Jon Snow, se envolve com os Starks, com a própria família dele, com os Baratheon. Então, tipo, o Tyrion tá envolvido com todo mundo de uma forma que você fica tipo, caralho, quer não mais foda que esse? Realmente, ele é um personagem que, digamos assim, se tornou um coringa, porque aonde ele vai, ele consegue manipular a situação. E o fato de termos escolhido ele como personagem principal é justamente pelo fato de que ele não precisa ter força, não precisa ter altura, não precisa ser o guerreiro, ele só precisa simplesmente usar a cabeça. Que nem lá, todos quem a gente falou, tipo, a Sansa, tá, material de barganha, Robert, porra, ele foi um puta guerreiro. Falaram que na guerra do Tridente, quando ele, na rebelião dele, ele com martelado, ele pegou no peito do Rhaegon e acabou com a armadura dele. Tipo, então você consegue ver a diferença dos personagens da força de cada um. Você vê Tyrion, anão, fraco, não sabe lutar, mas o cara sabe usar a cabeça pra cada estratégia. E olha, dos Targaryens, temos a Daenerys. Até porque ela é a única no momento, e ela é simplesmente a personagem mais, após o Tyrion, né, icônica da série. Até seus cabelos pratas, com aquela sobrancelha preta que não tem sentido, mas tudo bem, né? A gente perdoa. Lembrando que Daenerys no livro tem 13 anos. E os olhos lilás. Isso. Nossa, imagina na série ter os olhos lilás. Ia ficar também. muito bonito. Ia ficar muito bonito. Mas principalmente, não só por ser a mãe dos dragões e tal, mas por pertencer à família que, querendo ou não, faz parte do enredo principal de toda Game of Thrones. Até porque ela está mais envolvida com todas as outras casas do que as próprias outras casas. Mas lembrando, pessoal, após agora entraremos no bônus informativo. E para aqueles que já ficam agora porque não querem um spoiler, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comente aqui embaixo e dê sua opinião sobre o canal, como melhorar, temas que poderiam ser feitos mais à frente. Então, iniciamos agora o bônus informativo. Solta. If I fall, don't bring me back. Thousands of men don't need to die. Only one of us. Como citado no começo do vídeo, que seria apresentado um início de teoria e tal, mas não muito a fundo. Caso vocês queiram uma teoria mais a fundo referente ao que vamos falar, comente aqui embaixo e aí seguiremos outro vídeo mais, com mais embasamento, com mais conteúdo, com provas, para reforçar toda a teoria. Então a teoria seria que o quê? Durante todas as guerras que já aconteceram, toda a história dos Targaryens, nunca houve alguém que comandou mais de um dragão. Existem 3 dragões, assim como antigamente houve durante a retomada de Westeros. E os 3 cavaleiros de dragão seriam Daenerys,
Tyrion e Snow. Por quê? Aí você pergunta, por que? Eu faço, por que Tyrion? Não tem nada a ver. Por quê? Se você analisar o Tyrion através do livro, ele tem os cabelos brancos, um olho de cada cor e é deformado. Os cabelos brancos, eles é tipicamente Targaryen. Além de que aqueles que nascem, que são bastardos dos Targaryens, nascem deformados. Filhos do Rei Louco, que todos os filhos deles eram deformados depois do Rei. Nascem mortos. Então, tipo, é uma prova muito contestada, mas talvez na série possa ser diferente. Se for diferente ele montar um dragão, vai ser foda. Realmente, outra parte reforça um pouco a parte que ele possa ser um Targaryen é no momento que ele está libertando os dragões. Um dos dragões rosna para ele, o outro dragão dá o pescoço de Bondrado, como se ele realmente fosse o mestre dele. E aí entramos no Snow. Aí você me pergunta, nossa, mas o Snow não tem nenhum cabelo branco. Por conta da Lyanna Stark, que como ela foi raptada pelo Rhaegar, durante a guerra que o Ned Stark e o Robb estavam tentando resgatar ela, até porque ela era prometida do Robb, e é justamente após essa guerra que o Ned aparece de volta em Winterrealm com o bebê no colo, com o Snow no colo. E todos acharam muito estranho isso, porque... Ned é muito honrado, ele nunca faria algo pra desonrar sua mulher. Realmente, ninguém acreditava que ele seria capaz daquilo, né? E além de que, o Snow, ele, um pouco mais à frente, com outra teoria que também embasa nele, durante um sonho, ele se viu em cima da muralha segurando uma espada de fogo. E essa espada de fogo é a Luminífera, de uma lenda dos Feiticeiros Vermelhos, que é a da Melisandre, que é do Azor Ahai, que é o herói que se levantou contra os outros, que criou uma espada, enfiou na sua esposa e dessas espadas foram de chamas, pra acabar com os zumbis, com os White Walkers. Então, tipo, você consegue meio que perceber essas lendas se ligando nesses três personagens, inclusive. Tanto que o Tyrion, ele é um excelente administrador, Jon, ele é um puta guerreiro, e a Daenerys é uma conquistadora. Tanto que na primeira linhagem dos Targaryens, quando foi dominado o Westeros, foi isso que aconteceu. Realmente. Toda parte da teoria, ela se conecta numa só. O que dá mais embasamento relativo a isso. Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou, dá um joinha aí, compartilhe o vídeo, ajude a gente se inscrevendo, vamos divulgar para que o trabalho melhore e tudo, e podemos dar conteúdos novos para vocês e tudo de bom e de melhor. Dá uma comentada aí sobre temas e ideias, sugestões, críticas sempre é bom ouvir, mas aquela pitada de tipo, não gostei disso. É sempre bom receber crítica. Opa, aqui embaixo vocês mandam, viu? Então, obrigado por assistirem o vídeo e Até mais.